Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre empreendedorismo social. Pessoas com espírito realizador e que colocam seus talentos a serviço de causas importantíssimas. Quem conversa conosco sobre este tema é a coordenadora da Rede de Empreendedores Sociais da Ashoka Brasil, Daisy Aipec. No bloco anterior, a gente já falava sobre o que é o empreendimento social e ficamos devendo para o nosso público pensar um pouco sobre como que eu posso identificar um empreendedor social. Eu mesmo posso me tornar um? Mas antes disso, eu queria que você esclarecesse uma coisa para a gente, Daisy. Ashoka, um nome bem curioso, né? O que significa? Conta para a gente um pouco sobre essa história. Tá. Ashoka é o nome de um imperador indiano e o significado dele é ausência de dor, né? Então, em determinado momento, durante o seu império, ele trouxe para aquela nação, naquele momento, a felicidade. Então, como trabalhar a felicidade? Isso, para o nosso fundador, foi a questão mais visionária, o que mais ilustrava o que ele queria fazer. A Ashoka foi fundada pelo norte-americano Bill Drayton. Ele era um consultor de uma grande empresa de estratégia e tudo mais, mundialmente. Ele viajava muito para os países em desenvolvimento. E ele começou a perceber ali um tipo diferente de empreendedor, que não era o de negócio, como eu comentei agora há pouco, era um empreendedor que usava as mesmas técnicas, a mesma garra e tudo mais, mas para resolver problemas sociais e ambientais. E foi a partir daí que ele cunhou o termo empreendedor social, e ele sai dessa consultoria. Ele funda a Ashoka, traz esse nome, né, para a organização social, e ele começa a selecionar essas pessoas que têm esse perfil, os empreendedores sociais. Ele cunha o termo empreendedorismo social, ele dá uma identidade para essas pessoas e começa a construir o campo do empreendedorismo social e forma uma rede de empreendedores sociais. Hoje a Ashoka foi fundada em 1980, ela tem mais de 3.000 empreendedores sociais selecionados. Aqui no Brasil, essa rede começou em 1986 e temos selecionados mais de 370 empreendedores sociais em diversas áreas de atuação e pelo Brasil todo. Bom, já que você falava que uma das tarefas da Ashoka é selecionar esses empreendedores, que dicas você traz para quem está nos acompanhando? Como eu posso reconhecer e falar, olha, aqui está diante de mim um empreendedor social digno desse nome? Tá. O empreendedor social é essa pessoa que está preocupado, que ele tem uma visão de longo prazo, de médio e longo prazo. Ele está preocupado em causar uma mudança sistêmica e não resolver um problema pontual, exatamente. A gente entende que tem diversos problemas aí na sociedade como um todo, mas é essa pessoa mais visionária, que tem uma fibra ética muito clara também. Ele é muito criativo. Então, para exemplificar, tem uma frase muito interessante do nosso fundador, é que os empreendedores sociais, eles não dão um peixe e nem ensinam a pescar, mas eles trabalham para revolucionar a indústria pesqueira. Interessante. Agora, Daisy, um empreendimento social assim que mais lhe chama atenção em particular, que você assim, claro, conhece muitos, mas que... A minha paixão pessoal? Exatamente. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento econômico, a área de atuação de desenvolvimento econômico, porque eu acredito que enfim, tem várias formas de atuação, mas quando o desenvolvimento econômico acontece, vem cidadania, vem direitos, vem saúde, vem educação, vem empoderamento local. Então, ele articula outros atores, ele articula outras redes, ele engaja a sociedade, provoca uma mudança de pensamento, de paradigma como um todo. Poderia citar um exemplo de um empreendimento social de desenvolvimento econômico aqui no Brasil, bem-sucedido? Bem-sucedido? Olha, nós temos o Joaquim Melo, do Banco Palmas, que se inspirou no modelo do Mohamed Yunus, por exemplo. Ele desenvolveu a primeira moeda solidária no Brasil. Então, ele desenvolveu o primeiro banco de microcrédito, começou lá no Conjunto Palmeiras, no Ceará, com uma comunidade de pescadores que foram desalojados da praia onde eles estavam e foram alocados dentro de um lixão, com infraestrutura zero. Então, ele começou a trabalhar com essa comunidade, como é que eles olhavam para aquilo que eles tinham, né, de melhor lá dentro, ou seja, temos aqui toda essa comunidade, como é que a gente se organiza, como é que a gente faz essa geração de renda aqui dentro, tudo que a gente ganha é pouco, mas esse pouco está sendo consumido lá fora. Então, vamos começar a pensar aqui dentro como que a gente se fortalece.
né? E vem aí a economia solidária, o desenvolvimento econômico e outros. Quando você falava de moeda solidária, eles criaram até uma moeda que circula só ali dentro da comunidade, Exatamente, né, para o pessoal gastar. É o Palma. A moeda Palma foi a primeira moeda que tem uma polêmica com o Banco Central nesse sentido, porque, enfim, né, quem pode fazer moeda além do Banco Central, mas o Banco Central depois entendeu. O Joaquim foi pioneiro nesse sentido, extremamente inovador, e é um pouco do que a gente traz de exemplo, né? Então, qual é esse empreendedor que a gente dá visibilidade, que inspira outros modelos, outras ações e que leva todo esse desenvolvimento territorial? Ele começou lá com uma iniciativa, hoje são mais de 120 bancos espalhados. Ele é uma referência não só no Brasil, mas no mundo, quando se fala em microcrédito. Agora, uma dúvida. Geralmente, uma iniciativa como essa, ela começa ali de pequeno porte. Exatamente. E aí vocês têm essa missão de buscar dar maior escala, fazer com que ela tenha um alcance mais global. Como é que equilibra-se para que, no decorrer desse processo, você, de certa forma, não sufoque assim, aquele espírito inovador, aquela criatividade, tentando aperfeiçoar, tentando aprimorar, dar mais ferramentas para aquele empreendedor, para aquela pessoa tão criativa, mas como é que atinge-se esse equilíbrio de dar mais ferramentas, mas ao mesmo tempo não, talvez, apagar aquela chama ou inibir aquele espírito original que fez com que surgisse aquele projeto? Correto. O empreendedor social, uma vez que ele entra para a rede a Choca procura estar muito próxima dele, principalmente nos 3 primeiros anos de atuação e integração com a rede. Então, entendendo qual é o contexto em que ele está inserido, indo a campo junto com ele, traça-se ali um diagnóstico de necessidades e depois disso é como se fosse um mapa de como a gente consegue apoiar ele para que ele atinja essa escala, para que ele atinja maior impacto, que ele consiga replicar melhor seu modelo, que ele possa interagir com outros empreendedores sociais da rede também. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso trazendo para o dia a dia nosso, né, nessa posição de fomentador do campo, outros parceiros, trazendo empresas, trazendo universidade. A Choca também conversa com o setor público. Então, essa formação de redes, a gente usa o melhor das pessoas, o melhor das organizações para fazer a convergência. A nossa visão é que cada um de nós pode ser um agente de transformação. Então, a gente traz isso em todas as esferas do que a gente atua. Nessa visão de que cada um de nós pode ser um agente de transformação, a gente tem um leque aí do desenvolvimento humano como um todo. Então, na empresa, empresa, você tem um desafio aqui que um empreendedor social tem uma solução inovadora e vocês podem trabalhar junto aqui. A nossa atuação também vai muito de tentar dar visibilidade, indicar premiações, fazer algumas capacitações, né, para ajudar na estruturação dos seus modelos, pensar junto com eles qual é o modelo que pode trazer sustentabilidade financeira também. É uma atuação grande. Bom, Deise, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse tema. O programa caminha para o encerramento. Como quem está nos acompanhando pode obter outras informações, saber mais a respeito dessas novas formas de empreendedorismo? Tá. Nós temos o site da Choca, brasil.achoca.org. No nosso site tem todas as informações da Choca, dos seus empreendedores, da forma como nós atuamos e como que a gente pode engajar todo mundo, né? As pessoas se sentirem inspiradas a participar. Deise, agradecemos a você, a Choca, em nome da Legião da Boa Vontade, por estar aqui conosco hoje falando sobre esse tema tão importante. Para a LBV, esse tema do empreendedorismo é muito caro, pois enxergamos nele um caminho para que possamos cada vez mais superar a grande desigualdade que temos em nosso país. O diretor-presidente da instituição, jornalista Paiva Neto, em seu artigo Jovens Empreendedores, destaca a importância de formarmos gerações para o empreendedorismo, quando afirma: é preciso levar na mais alta consideração que os educandos têm de ser com eficiência qualificados para a exigente demanda do acirrado mercado de trabalho e mais, de tal maneira que não persigam um caminho em que a profissão para a qual se prepararam não mais exista ao fim do curso. É essencial, pois, receber informação eficaz para que sejam arrojados, empreendedores, de modo que possam suplantar os fatos supervenientes que, a qualquer instante, desafiam a sociedade, assustando multidões. E é com essa mensagem que nós finalizamos o programa de hoje, com essa convocação também a cada um de nós, para que sejamos também arrojados, empreendedores na luta por uma sociedade solidária. Mais uma vez, agradecemos pela presença de vocês hoje aqui, abrindo também, Deise, para suas considerações finais.
Bom, independente de ser um empreendedor social e o impacto todo que esse empreendedor gera para a nossa sociedade, eu acho que fica muito a mensagem do que a gente acredita como a Choca, que todos nós podemos ser um agente de transformação. Então, não importa do ponto onde você está, o que você faz, você é um estudante, você é uma dona de casa, você está na empresa, você está aí no poder público, você, o que a gente pode fazer para mudar essa sociedade? Como é que a gente pode gerar algum valor positivo? Que mudanças que a gente pode fazer pequenas no nosso dia a dia e que tenham um impacto geral, né? Na minha escola, na minha sociedade, no meu condomínio, na minha empresa. Eu acho que fica muito esse recado, essa inspiração de que essa mudança positiva depende da gente. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido. O programa de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência. Nesta edição, conversamos com Daisy Aipec, coordenadora da Rede de Empreendedores Sociais da Choca Brasil. E esse tema ele é muito amplo, por isso nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. Muito obrigado e até o próximo Sociedade Solidária.